Depois de quase 10 anos de militância no PCdoB, na luta por causas sociais e pelo transporte público, o deputado Aliel Machado deixou a legenda. Desculpe. Deixou a legenda. Deve ir na outra semana, mas eles vão te mandar um e-mail. Olá! Depois de quase 10 anos de militância no PCdoB, de luta por causas sociais e pelo transporte público, o deputado Aliel Machado deixou a legenda para se filiar a um novo partido, a Rede Sustentabilidade. A decisão da mudança veio depois de algumas desavenças de ideais com integrantes de seu partido no Paraná e também após desgastes com a legenda na Câmara, em decorrência da votação de projetos polêmicos. É com ele que nós vamos conversar para saber mais sobre a mudança de partido e sobre a representatividade da rede na Câmara dos Deputados. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Bom, deputado Aliel, primeiro de tudo eu queria que o senhor falasse para a gente por que o senhor resolveu deixar o seu partido. Eu agradeço a oportunidade, é muito importante esse espaço para poder explicar para as pessoas, porque hoje essas negociações, essas situações de ficar pulando de partido e uma série de situações deixam uma dúvida muito grande em relação ao caráter da pessoa e a população cobra muito isso. Mas eu estou muito tranquilo. Eu tenho uma militância que começou no PCdoB antes de eu ser maior de idade, que não foi com o intuito de entrar na carreira política no sentido de mandato, era de militância, no movimento estudantil ainda, e eu acredito que eu contribuí com o que eu pude até esse momento. Eu me elegi vereador pelo PCdoB, o primeiro vereador eleito da minha cidade na história, até porque o PCdoB é um partido muito convicto, que tem uma posição muito clara em relação a algumas questões do nosso país e com isso, naturalmente, cria algumas resistências perante setores da sociedade. Porém, eu acredito muito ainda no partido, no que o partido defende, mas existem desavenças. Eu costumo colocar como exemplo o casamento. Você conhece a pessoa, você se dá bem, ama aquela pessoa, casa. E às vezes não dá certo. À medida que os anos vão passando, as pessoas vão criando um perfil e entram em contradições. Para que não haja uma exposição muito grande, para que você acabe não magoando ainda mais, existe o rompimento. Você acabou votando até alguns temas, você votou contra a orientação da bancada, não foi isso? O partido sempre foi muito incisivo na defesa do direito dos trabalhadores, na defesa do direito da democracia e tudo mais. E esse ano é um ano de ajuste fiscal, é um ano onde o governo entrou em contradições. Eu defendi esse governo, defendi a eleição da presidenta Dilma, defendo a democracia, sou contra o golpe, sou a favor do que está na lei. Agora, existem questões ideológicas. Nós tivemos aqui no Congresso Nacional a votação de 2 medidas provisórias polêmicas. Uma melhorou, que é a 664, tirou algumas questões que estavam extremamente desligadas ao nosso pensamento e fez um ajuste até ideal, que é a 664. Agora, a 665 tira direito de seguro-desemprego, tira direito do trabalhador em detrimento de um ajuste fiscal que beneficia os mais ricos, uma taxa de juros gigantesca. Isso o PCdoB nunca defendeu. E nós tínhamos uma posição formada contra isso. E por um acordo com o governo, claro que tem a sustentabilidade do governo, uma série de situações, o partido mudou de posição. E é muito difícil para quem defende isso na base, chegar lá e colocar esse posicionamento. Eu acho que acima de um projeto de poder, está um projeto político. Você não pode jamais perder a essência do projeto político, aquilo que você defende como princípios enquanto um agente político. E eu acabei votando contra. Isso gerou uma nota de repúdio do partido, dizendo que não era daquela maneira, que tinha que se alinhar ao governo. Eu sou a favor da governabilidade, da sustentabilidade do governo, que o governo recupere o mais rápido possível a economia do país para que as pessoas não sofram, para que não tenha desemprego, para que não tenha falta de alimento na mesa do trabalhador. Porém, não é a qualquer custo que você vai votar medidas de ajuste fiscal
que não vão de acordo com o seu pensamento partidário. Agora, o senhor escolheu um partido, a Rede Sustentabilidade, que é muito rigoroso. O senhor acha que ele vai ter quadros para poder enfrentar o governo e realmente, até aqui no Congresso, conseguir fazer um número para votar contra algumas medidas realmente? Eu acho que não é nem enfrentar o governo, mas é ter liberdade de questionar. Não é acordo por cargo político, não é acordo por composição no governo. Você tem que apoiar o governo nas questões que você acha correto, você tem que ter prudência nas votações, porque nem tudo você pode apoiar. Seria muito fácil chegar aqui e dar tudo que a população quer, mas isso tem um custo. Da onde vai vir isso? A gente tem que ter uma estabilidade na economia. Isso não é fácil, é igual a casa da gente. Quantas vezes o seu filho não quer aquele brinquedo caro? Ele vai ficar feliz, mas você tem que dizer não, porque o teu orçamento não comporta. Então tem uma série de ações que você tem que seguir, não por acordo, tem que ser por um entendimento que beneficia a população. E a Rede Sustentabilidade, qual é o motivo de eu mudar de partido? Porque aqui no Congresso Nacional tem muitos políticos, e eu diria até a grande maioria, faz o discurso bonito, mas é só para fora, para dentro não tem. Aqui na reforma política é o maior exemplo que a gente tem. Qual político aqui de verdade tem condições de mudar as regras da política aqui, sendo que elas vão prejudicar o modelo atual, que é o modelo que elegeu esses deputados, que elege os atuais prefeitos, governadores e tudo mais. O que a gente precisa ter é alinhar o discurso à prática. E a Rede Sustentabilidade, que é um partido recém-criado, é formado por pessoas novas, é formado por pessoas com ideais fantásticos e que ela traz, na essência, ela traz no seu estatuto essas mudanças que a lei não conseguiu mudar. Por exemplo, eu vi deputado aqui falando que é contra quem é deputado ser ministro, mas o seu partido está cheio de ministro que é deputado. Eu vi aqui deputados falando que são contra a reeleição, mas estão aqui há 10 anos. Há 10 mandatos. Então, é preciso coerência nisso tudo. E a rede, por exemplo, proíbe a reeleição mais de uma vez. O deputado pode se eleger pela rede, concorrer a uma reeleição e não pode mais. Não pode ser secretário, nem ministro. O deputado, por exemplo, eu como deputado, se o governo quiser fazer um acordo, escolher o deputado Aliel da rede para ser ministro, não pode. Porque é uma incoerência de acordos políticos. A gente até concorda que quando você defende um projeto político, você também o defenda na sua execução, que você compõe o governo, que você ajude com as suas ideias, que você tenha pessoas qualificadas para assim o fazer, mas sem acordos para você pegar esses cargos e ficar alinhando. O governo tem que pensar na população e não pode, eu vou dizer o ditado popular, vender a alma. Ele não pode a qualquer preço por um projeto de poder. Não é esse governo, eu estou falando de tudo. A política precisa de transformação. A Rede Sustentabilidade traz essa prerrogativa, ela traz no seu estatuto, ela tem uma líder nata, que é a Marina Silva, que já foi do PT, que recentemente apoiou, inclusive, o candidato Aécio, que eu não concordei, eu fiz críticas a isso porque eram contra, mas a rede ainda não estava montada. E ela tem uma liderança fantástica no país, tem uma história de vida muito linda, que inclusive é muito parecida com a minha. Eu, apesar de jovem, não tenho ninguém da minha família ligado à política. A minha cidade, que é a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, é uma cidade muito crítica em relação à atuação dos políticos. O senhor vai ser candidato a prefeito lá. A mudança de partido vai prejudicar ou vai facilitar essa sua candidatura? Eu hoje não sou candidato a prefeito, até foi cobrado pela imprensa e muitas pessoas disseram que esse foi o motivo. Também não é verdade. O PCdoB, que é um partido que eu tenho muito respeito, que é um partido muito sério, honesto, que é um partido que tem lideranças fantásticas, é um partido que já tem consolidado, mesmo que pequeno, um tempo de TV e fundo partidário, que é necessário para as campanhas. A rede ainda não tem. Nós estamos formando agora a primeira bancada da rede aqui na Câmara dos Deputados, com um número menor de deputados. Quantos que já tem? Nós já temos 5 deputados, que é o suficiente para ter uma bancada. Uma liderança. Deputados que, inclusive mais um do PCdoB que veio com a gente, e deputados que têm uma história fantástica em defesa do trabalhador, em defesa da democracia, em defesa dos direitos sociais. E o que a gente espera agora é conseguir colocar na prática. Lógico que a gente não vai aqui fazer demagogia, a gente vai projetar o futuro. A partir de agora, o que nós queremos é que pessoas de bem, pessoas honestas, para você ter uma ideia, a Rede Sustentabilidade, quando eu entrei,
e recebi o convite, ela primeiro fez uma análise criteriosa do currículo. Se responde algo na justiça, se tem caráter, se não tem processo por corrupção. Ficha limpa, né? Se é ficha limpa, mais do que ficha limpa. Qual é a tua pauta, qual é o teu currículo para poder ingressar. É claro que essa seleção não é com o intuito de ter preconceito em relação a pensamentos diferentes, porque a gente quer que as pessoas venham se somar. Mas a Rede Sustentabilidade, por exemplo, ela permite que candidaturas independentes. Então você tem um líder lá que trabalha numa causa social, que tem um pensamento ligado, por exemplo, à defesa da natureza, à defesa do meio ambiente, à defesa dos animais, mas não tem uma linha totalmente ligada ao partido, não quer se alinhar a esse tipo. Isso é moderno, ele permite a essa pessoa vir defender uma causa, ser candidato, ter compromissos com a sociedade, pessoas que têm compromisso, isso é bastante importante. O senhor acha então que ele tem perspectiva de fazer bons prefeitos nessa próxima eleição? Não tenho dúvida nenhuma. Grande. É lógico que todo partido, e não é só os partidos, em qualquer organização na sociedade, ela é feita por pessoas, e pessoas cometem equívocos, pessoas erram, pessoas se desvirtuam. O que a gente quer é que isso não aconteça. Quando me perguntaram, você saiu do partido? Eu falei, eu não saí do partido, o partido saiu de mim. Porque lá atrás, tudo que a gente defendia, muitas coisas entraram em contradições. O que a gente não quer é perder isso. Eu tenho um sonho, eu acredito, eu tenho perspectiva e não faço por acordão, não faço por acertos. Eu faço por acreditar no novo, por acreditar que é possível. Porque tem muitas pessoas hoje que não acreditam mais na política. E isso é um perigo muito grande, porque a nossa democracia não pode perder com isso. A nossa democracia tem que ser fortalecida. Para tanto, você tem que trazer alternativas. E a gente está trazendo essa alternativa com essa possibilidade. Claro que é um rompimento que dói bastante. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos camaradas, pessoas que doaram sua vida pelo partido também. E que essas mudanças trazem um rompimento que dói. Mas eu tenho certeza absoluta que na frente a gente vai ver quem tinha razão nessa situação e eu espero que a Rede Sustentabilidade e que esses militantes fantásticos que tem em todo o Brasil venham se somar com a gente, lá no estado do Paraná, onde a gente está montando uma organização fantástica e também no nosso país para poder contribuir com um país mais justo, sustentável e progressista. Tá certo, deputada Aliel Machado, agora do Rede Sustentabilidade do Paraná. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu é que agradeço e me coloco à disposição sempre que necessário. Você pode acessar este e outros programas também pela internet. É no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.